Eu tinha acabado de despertar da anestesia quando percebi que algo estava errado. Não era só a sensação estranha no corpo, aquela mistura de cansaço e adrenalina que sempre acompanha o pós-parto. Era o silêncio. Um silêncio duro, impiedoso, do tipo que denuncia abandono. Olhei ao redor, tentando focar nas paredes brancas da maternidade, e senti o vazio ao meu lado antes mesmo de entender o que tinha acontecido. A primeira coisa que notei foi a ausência dele, do homem com quem dividi mais de 30 anos da minha vida, o pai do meu filho. O homem que jurou que estaria ali para segurar minha mão quando o bebê chegasse, ele não estava. E eu só descobri a dimensão do que ele tinha feito quando a enfermeira entrou no quarto. Hesitante, com aquele olhar desconfortável que a gente reconhece de longe, o olhar de quem precisa dar uma notícia que não gostaria de dar. Dona Ana, seu marido, quer dizer, seu ex-marido, ele pediu para liberar a alta da senhora menos ela, disse, gaguejando um pouco. Ele assinou os papéis. Eu senti o chão balançar. Ele, o quê? Disse que a senhora não precisava passar a noite aqui, que estava tudo bem, e que a senhora poderia ir embora sozinha mesmo. Ele já foi embora com o bebê. As palavras bateram em mim como portas sendo fechadas uma atrás da outra. Ele levou nosso filho Sam-Esper, sem sequer olhar nos meus olhos. Tentei levantar da cama, mas o corte ainda queimava. Ainda assim, eu empurrei o lençol para o lado, desesperada, tentando entender como ele teve coragem de me abandonar justamente naquele momento. O mais frágil, o mais vulnerável, o mais simbólico. A maternidade inteira parecia girar, enquanto eu tentava juntar as peças. Ele tinha bebido na noite anterior. Estava irritado, impaciente, reclamando que o parto demorava demais e que eu não sabia fazer nada sem complicar. Mas expulsar-me da maternidade, levar o bebê? Me daxarole, grogue, humilhada, descartada como um peso morto? Ainda estava tentando conter as lágrimas quando meu telefone vibrou. A tela iluminou meu rosto ainda pálido. Era uma mensagem dele. Depois conversamos. Faz o Pix dos 10.000 da conta do Lucas? Ele já me perguntou. Meu coração gelou. Eu nem conseguia formar palavras. Meu filho, meu recém-nascido, perguntar sobre dinheiro, abri a mensagem de novo, como se reler mudasse o absurdo. O bebê tinha menos de 24 horas de vida. Nem sequer mamou direito. E ainda assim, ali estava, a cobrança, a frieza, a manipulação que eu não tive forças para ver antes. Meus dedos tremiam enquanto seguravam o celular. Era como se um novo parto estivesse começando ali. Um parto emocional, brutal, que eu nunca pedi para viver. E então, pela primeira vez em muitos anos, uma sensação tomou conta. Uma sensação que eu tinha esquecido que existia. Algo muito grave estava por trás daquele pedido. E eu ia descobrir o que era. Antes de tudo desmoronar, antes mesmo de eu sentir aquela dor funda no peito ao acordar sozinha na maternidade, eu costumava acreditar que minha vida era, apesar de simples, estável. Aos 59 anos, depois de décadas trabalhando como professora, eu achava que tinha finalmente encontrado um pouco de paz. Meu casamento já não era apaixonado. Fazia anos que não era menos. Mas eu dizia a mim mesma que havia conforto, parceria, uma espécie de convivência madura que vinha com o tempo. Hoje eu percebo que eu confundia silêncio com paz. Ele confundia controle com amor. E nós dois chamávamos isso de rotina. Eduardo nunca foi um homem fácil. Ele tinha um temperamento imprevisível, não agressivo, não claramente cruel, pelo menos não no começo menos, mas havia algo nele que sempre me deixava em alerta. Uma impaciência crua, como se qualquer necessidade minha fosse um incômodo, como quando eu voltava cansada da escola e ele reclamava que o jantar não estava no ponto exato que ele gostava. Ou quando eu dizia que queria visitar minha irmã e ele inventava algum motivo para que eu ficasse em casa. É só cuidado, Ana, ele dizia. O mundo está perigoso, mas com o tempo percebi que o mundo que ele temia não estava do lado de fora. Era tudo que pudesse me afastar dele, ou do controle que ele pensava ter sobre mim. Mesmo assim, eu fiquei. Fiquei porque eu acreditava nas partes boas, no jeito como ele arrumava a garagem todo domingo, no cuidado quase exagerado com as contas da casa, na maneira como dizia que não sabia viver sem mim. Talvez porque, no fundo, eu também tivesse medo de recomeçar tão tarde,
medo de admitir que eu tinha escolhido errado. E então veio aquela surpresa inesperada. A gravidez. Eu prestes a entrar nos 60 menos encarando um teste positivo. Eu me lembro de como minhas mãos tremiam quando mostrei o resultado para ele, esperando um sorriso, um abraço, algum sinal de alegria. Mas tudo que recebi foi um silêncio pesado. Ele passou a mão no rosto, como quem tenta esconder um desalento, e disse: "Mas justo agora, Ana?" Agora significava o momento em que ele dizia querer descansar da vida, se aposentar e viajar. Aquela criança não cabia no plano dele. Nos meses seguintes, ele alternava entre uma falsa normalidade e explosões de irritação. Chegava à tarde, dormia no sofá, discutia por motivos que eu sequer entendia. Sempre havia algo errado comigo. Meu jeito, minha voz, meu cansaço. Um dia, quando eu estava com 7 meses, ele deixou escapar, sem querer. Ou talvez querendo muito. Eu só espero que essa criança não venha para bagunçar minhas contas. As contas? Ele não disse nossa vida, nossa rotina, nossa família. Ele disse conta. Foi ali que senti a primeira fisgada. A sensação de que, de alguma forma, eu estava gerando algo que ele via como um fardo, não como um filho. Mas eu calei, engoli, me convenci de que era só estresse. Eu não sabia menos ainda. Menos que ele já estava planejando algo desde aquele dia. Algo que envolveria dinheiro, manipulação e a maior traição da minha vida. E por trás de tudo, o que mais doía era entender que os sinais sempre estiveram lá, bem diante. O que eu ainda não sabia é que a parte mais sombria estava por vir. E que aquele pedido absurdo dos 10 mil reais tinha raízes muito mais profundas do que eu podia imaginar. Quando penso no passado, é como folhear um álbum de fotografias que, à primeira vista, parece bonito, mas que, ao olhar de perto, revela rachaduras que eu mesma escolhi ignorar. Eduardo sempre foi um homem que se apresentava bem, educado na frente dos outros, trabalhador, esforçado. Meu pai o admirava, minha mãe dizia que ele era um homem sério, daqueles que não se vê mais. Eu, jovem e insegura, acreditei. Hoje percebo que confundi seriedade com frieza. Logo no início, Eduardo tinha pequenos gestos que naquela época eu interpretava como preocupação. Ele queria saber com quem eu saía, quanto tempo ficaria fora, por que eu vestia certas roupas. Eu achava que era ciúme, e aos 20 e poucos ciúme parecia prova de amor. Ele, porém, nunca levantou a voz. Seu controle era silencioso, inteligente, quase elegante. Quando nos mudamos para a casa onde passamos a maior parte da vida, comecei a perceber seus limites estranhos. Ele determinava em qual gaveta eu deveria colocar meus documentos, quais contas eu deveria lhe entregar para que ele organizasse melhor. Eu sempre gostei de ter minhas próprias coisas, mas aos poucos fui abrindo mão do que era meu para facilitar a convivência. E ele aproveitou cada concessão como se fosse um território conquistado. Eu costumava dizer que Eduardo tinha 2 versões. Uma que o mundo via, e outra que só eu enfrentava nas madrugadas silenciosas. Com o tempo, nosso relacionamento começou a perder cor. Ele controlava as finanças, decidia as viagens, escolhia até os presentes que compraríamos em datas comemorativas. Eu, acostumada à rotina, achei que aquilo era só o normal de um casamento longo. Mas havia uma diferença. Ele sabia tudo de mim. Eu sabia quase nada dele. Eduardo tinha um talento quase artístico para esconder seus passos. Guardava papéis em pastas trancadas no escritório. Um escritório ao qual eu raramente tinha acesso. Quando eu perguntava sobre alguma despesa alta, ele respondia que era assunto de homem. Eu recuava sempre. E ele crescia mais a cada recuo. Os anos foram corroendo nossa intimidade. Ele preferia ficar no computador até tarde. E quando eu perguntava o que fazia, respondia sem olhar para mim. Coisa de trabalho. Eu tinha medo de incomodar, medo de provocar brigas, medo de perder o pouco que ainda tínhamos. Por isso engolia tudo, absolutamente tudo. O pior, no entanto, era a forma como ele lidava com minhas vulnerabilidades. Quando minha saúde começou a enfraquecer, lá pelos meus 55, eu precisava de exames frequentes, consultas, acompanhamento. Ele dizia que eu exagerava, que aquilo era coisa da idade, que eu deveria aprender a ser mais forte. Ser mais forte. Eu acho engraçado, hoje pelo menos,
Ouvir isso de um homem que se escondia atrás de uma superioridade vazia, incapaz de encarar a própria incapacidade emocional. Durante a gravidez, esse padrão ficou ainda mais evidente. Eu me sentia frágil, dependente, e ele parecia se alimentar disso. A cada consulta, eu precisava explicar o porquê dos gastos, como se estar grávida fosse um luxo desnecessário. Quando mencionei contratar uma doula, menos algo que eu desejava muito, ele riu na minha cara, dizendo: "Você acha que temos dinheiro para caprichos? Chega de besteira, Ana." Assim, sem perceber, fui me dobrando tanto que já nem sabia mais onde terminava eu e onde começava o medo de contrariá-lo. Jamais menos nem nos meus pensamentos mais sombrios, imaginei que ele seria capaz de me expulsar da maternidade, levar meu filho e no dia seguinte me mandar uma mensagem cobrando R$ 10.000, como se fosse uma transação bancária. Como se eu não fosse a mãe, como se eu não fosse nada. O desgaste que eu negligenciei por décadas estava prestes a encontrar sua forma mais cruel. E no fundo, mesmo sem querer admitir, meu instinto já sussurrava. Eduardo estava escondendo algo muito maior do que eu conseguia enxergar. Nos 2 meses que antecederam o parto, Eduardo começou a agir de um jeito ainda mais estranho. E agora, olhando para trás, vejo como cada detalhe anunciava a tragédia que viria. Mas na época, eu estava grande, cansada, com dores constantes e tentando me manter emocionalmente estável para o bebê. A última coisa que eu queria era alimentar suspeitas. Só que ele facilitava pouco. Começou a receber ligações que atendia sussurrando, sempre saindo da sala. Um dia, por acaso, ouvi ele dizendo: "Não liga mais nesse horário." Ela tá em casa. Quando perguntei quem era, ele respondeu sem nem piscar: "Era do banco." Você não precisa se meter. Era sempre assim. Qualquer tentativa minha de entender algo resultava em silêncio ou irritação. E eu, habituada a me anuar, engolia. Só que, com o avançar da gravidez, engolir já não funcionava mais. Aquelas coisas ficavam presas na garganta como espinhos. Outra noite, eu acordei com dor e fui procurá-lo. Encontrei-o no escritório, menos aquele cômodo, que ele guardava como um cofre. A porta estava entreaberta. Ele estava sentado, iluminado apenas pela luz do monitor, com papéis espalhados pela mesa, folhas com valores altos, tabelas, comprovantes. Meu instinto materno, afiado pelo medo, me paralisou. Senti que não deveria entrar. No dia seguinte, tentei comentar, quase pedindo desculpa por existir. Você está preocupado com dinheiro? Eu vi uns papéis ontem. Ele explodiu. Você está me espionando agora, Ana? Com quase 60 anos e ainda não aprendeu a me deixar trabalhar em paz? Você está ficando paranoica por causa dessa gravidez tardia. Aquela frase me fendeu por dentro. Gravidez tardia, como se nosso filho fosse uma inconveniência que eu causei sozinha. Como se a idade fosse algo para me humilhar. Ele saiu, batendo a porta. E eu fico Eole, sentada, sentindo o bebê mexer menos, como se tentasse me acalmar. Os dias seguintes pioraram. Ele chegava cada vez mais tarde, alegando pendências. Evitava falar comigo, evitava tocar na minha barriga, evitava planejar qualquer coisa relacionada ao bebê. Quando perguntei sobre o quarto do pequeno, ele disse: "Faz o básico, não inventa moda. Não temos dinheiro sobrando para frescura." A cada resposta dele, meu coração encolhia mais um pouco. Mas nada foi tão cruel quanto a manhã em que precisei ir ao hospital por causa de um sangramento leve. Pedi que ele fosse comigo. Eu estava assustada, muito assustada. Ele ignorou minha angústia e disse que não podia sair do trabalho porque tinha compromissos importantes. Fui sozinha. Na volta, sentei no carro chorando e percebi que algo tinha definitivamente quebrado dentro de mim. Eduardo não me via mais como esposa, nem como mulher, nem como mãe do filho dele. Ele me via como obstáculo. E então veio o golpe final, uma conversa que ainda ecoa nos meus ouvidos. Eu estava no 9º mês, já quase sem conseguir dormir, quando ele se aproximou da cama e disse, em um tom tão frio que parecia ensaiado: "Quando o bebê nascer, vamos ter que organizar as finanças. Você vai precisar transferir 10.000 para a conta dele. É para garantir o futuro do menino." Eu pisquei, achando que tinha entendido errado. 10.000? Por quê? Porque eu vou administrar essa parte. Você não é boa com Eduardo,
Eu sempre administrei minhas coisas sozinha e sempre errou. Ele virou as costas. Não quero discussão. O dinheiro vai para o bem do nosso filho. A palavra nosso saiu amarga, e eu senti pela primeira vez que aquilo não tinha nada a ver com o bebê. Algo nele queria o dinheiro, e queria rápido, mas não imaginei menos nem nos meus sonhos mais sombrios que ele fosse capaz de usar o próprio nascimento do filho para concretizar o que estava armando. No dia do parto, quando minhas contrações começaram, ele parecia distante, como se estivesse ocupando um papel que detestava. Quando o bebê nasceu, ele segurou o menino por 5 segundos e depois desapareceu da sala. Eu estava exausta, zonza, mas ainda assim procurei por ele. Ninguém sabia dizer onde estava. E na manhã seguinte, quando acordei e descobri que ele tinha me deixado ali, sozinha, recém-operada a menos, e levado o bebê, senti meu estômago virar. Mas a mensagem pedindo os R$ 10.000 vinha com um detalhe que gelou meu sangue por completo. Ele já me perguntou. Meu filho tinha menos de um dia de vida, e Eduardo estava me mandando recado como se fosse o próprio bebê falando. Aquilo não era apenas manipulação, era desespero. Ele estava escondendo algo, e precisava daquele dinheiro. Urgentemente, algo muito maior do que eu imaginava estava prestes a ser revelado. Eu deixei a maternidade cambaleando, com a sensação de que cada passo puxava uma dor diferente, menos a dor física, do corte ainda fresco, e a dor emocional, que latejava muito mais fundo. A mensagem dele pedindo os R$ 10.000 ecoava na minha mente como um mantra perverso. Eu me sentia frágil, mas também estranhamente desperta. Algo dentro de mim tinha finalmente acordado. Foi na porta do hospital que encontrei a pessoa que não sabia que eu precisava naquele momento. Marina. Marina era minha vizinha há mais de 20 anos, mas sempre fomos aquelas conhecidas gentis. Bom dia, precisa de algo? Como está sua horta? Nada além disso. Ela tinha perdido o marido cedo e criava 2 filhos sozinha. Eu a admirava de longe pela firmeza silenciosa, mas nunca fomos íntimos. Naquele dia, porém, ela pareceu como se tivesse sido chamada por um instinto que só as mulheres têm quando reconhecem a dor da outra. Ana, meu Deus, o que aconteceu? Por que você está sozinha? Ela correu até mim antes que eu conseguisse inventar uma justificativa. Eu tentei falar, mas minha voz simplesmente falhou. Bastou o toque leve dela no meu braço para que tudo desmoronasse. As lágrimas escorreram sem aviso, e eu senti uma vergonha infantil por estar me desmanchando no meio da calçada. Mas Marina apenas me abraçou. Um abraço firme, seguro, daqueles que alguém oferece quando entende que você está carregando mais do que aguenta. Ela me levou até o carro dela sem perguntar nada. Só quando entramos no estacionamento é que consegui finalmente soltar. Ele me deixou. Na maternidade, levou o bebê. Disse que o menino pediu R$ 10.000. Marina piscou devagar, tentando digerir a frase absurda. Como assim pediu? O bebê tem um dia de vida, Ana. Assenti, encolhendo os ombros, sentindo-me ridícula e traída ao mesmo tempo. Ele me mandou mensagem. Falou que eu precisava fazer o Pix para a conta do nosso filho, mas é a conta que ele abriu, sozinho. Eu nem sabia que existia. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas não era julgamento, era percepção. Marina entendeu tudo num segundo. Ela respirou fundo, apoiou a mão no volante e disse: Ana, isso não é normal, isso não é cuidado. Isso é o golpe. A palavra golpe bateu no meu peito como se tivesse sido arremessada. Até aquele momento, eu ainda buscava justificar Eduardo. Talvez ele estivesse sobrecarregado. Talvez estivesse confuso. Talvez tivesse interpretado errado o meu pedido de ajuda. Mas golpe? O homem com quem vivi 30 anos. O pai do meu filho. Marina continuou, com uma calma cirúrgica. Homens assim, quando começam a controlar dinheiro, documentos, comunicação, geralmente é porque já fizeram alguma besteira e precisam de um bode expiatório. Não se culpe por não ter visto antes. Você estava tentando sobreviver à solidão dentro do próprio casamento. Essas palavras abriram outra ferida que eu nem sabia que estava exposta. Ela enxergou um buraco onde eu ainda insistia em varrer poeira. Levou-me para a casa dela, me ofereceu chá, me pôs no sofá e só então perguntou tudo. Eu contei sobre o comportamento estranho antes do parto, sobre as ligações, sobre o escritório trancado. Contei também sobre o comentário sobre bagunçar as contas.
Quando eu terminei, ela cruzou os braços, pensativa. Ana, isso não começou ontem. Ele já estava preparando essa situação faz tempo. Ninguém cria conta em nome do filho recém-nascido sem planejar. Senti meu estômago afundar. Marina então pegou o celular, abriu a agenda e disse: eu vou te dar o número de alguém. É o Roberto. Ele é advogado. Não desses que fogem de briga. Ele sabe lidar com esse tipo de coisa. Marina, eu não sei se consigo. Você vai conseguir. Ela segurou minhas mãos. Você acabou de parir. Ele não só te abandonou no hospital, como levou o bebê sem seu consentimento. Isso é grave. Muito grave. E esse negócio do dinheiro? Isso cheira a problema. Eu fechei os olhos por um instante. Respirou doia. Pensar doía mais ainda. Eu queria meu filho, só isso. Queria tê-lo nos meus braços, sentir o cheiro dele, o calor dele. Mas Marina me mostrou algo que eu estava tentando ignorar. Eduardo não estava agindo por impulso. Ele estava executando um plano. E o pior, eu era só uma peça nesse jogo. Quando me despedi dela no final da tarde, depois de tomar coragem para ligar para o advogado, senti algo diferente no peito. Não era força ainda, mas era quase isso. Uma semente dela, um começo. Mas naquela noite, quando finalmente cheguei em casa e fui abrir a porta, encontrei um envelope preso na fechadura. Meu nome escrito à caneta. A letra dele, meu coração disparou. Dentro, um papel dobrado 3 vezes. E o que estava escrito ali? Mudaria tudo. Minhas mãos tremiam enquanto eu desdobrava o papel deixado na porta. Era a letra dele, reconhecível, inclinada para a direita, sempre apressada. Por um segundo, pensei que fosse algum pedido de desculpas, uma explicação. Qualquer coisa que mostrasse um resquício do homem que eu imaginei ter amado por tantos anos. Mas o que encontrei foi outra coisa. Algo que fez meu estômago virar. Ana, não tente dificultar as coisas. O dinheiro é do nosso filho. Você precisa transferir até amanhã. Não me obrigue a tomar medidas legais. Ele escrevia como se eu fosse uma ameaça, como se eu estivesse fazendo algo errado. Senti o sangue sumir do meu rosto. Aquilo tinha passado de crueldade para hostilidade concreta a menos, e ele estava confiando na minha fragilidade pé-esparto para me quebrar. Só que pela primeira vez em muito tempo, eu não estava totalmente sozinha. Respirei fundo e mandei a foto do bilhete para Marina. Segundos depois, ela respondeu: não transfira nada. Espere o advogado. No dia seguinte, ainda inchada, fraca e com o peito ardendo de leite acumulado, já que eu não estava com meu filho para amamentar, fui ao escritório do advogado indicado por Marina. Roberto era um homem calmo, com um olhar firme e um silêncio que parecia sempre calcular as possibilidades antes de responder. Ele leu o bilhete, franziu a testa e disse: Dona Ana, isso não é só estranho. Isso é uma tentativa de coerção financeira. E, considerando o que a senhora relatou, ele respirou fundo. Existe uma chance real de que seu ex-marido esteja envolvido em problemas financeiros sérios, talvez dívidas, talvez investimentos ilegais, talvez pior. Aquela palavra menos pior, menos me atravessou como um vento gelado. Mas por que ele levaria o bebê? Roberto apoiou os cotovelos na mesa. Porque bebés não podem responder por nada, mas podem ser usados como justificativa para contas, movimentações, aplicações. É um artifício antigo. Abrir contas em nome de filhos para esconder dinheiro, lavar movimentações ou fugir de credores. Meu corpo ficou frio, ele usaria o nosso filho para isso? O advogado não precisou responder. O silêncio falou por ele. Foi então que Roberto me pediu: Dona Ana, a senhora tem acesso ao e-mail do seu ex-marido? Algum documento antigo? Extratos? Qualquer coisa? Eu ri, um riso meio amargo. Ele sempre trancou tudo. Não tenho nada. Roberto inclinou-se. Então precisamos começar por onde ele relaxou. O hospital. Ele não poderia ter retirado o bebê sem assinar documentos. Vamos conseguir essas cópias. A ideia de investigar Eduardo me causou uma náusea estranha. Era como admitir que minha vida inteira tinha sido construída em areia movediça. Mas antes que pudéssemos seguir com os planos, algo aconteceu. Quando voltei para casa, havia outro envelope, desta vez grosso, pesado e sem bilhete. Meu coração quase saiu pela boca. Abri ali mesmo.
no corredor. Dentro havia uma pasta pequena, com cópias de extratos bancários, alguns com valores enormes desaparecendo em transferências misteriosas. Contratos de empréstimos assinados por ele, empréstimos que eu jamais soube que... Comprovantes de apostas online, quantias absurdas perdidas repetidamente e, o pior, uma declaração de abertura de conta em nome do bebê menos assinada por Eduardo 4 dias antes do parto. Meu mundo ficou silencioso. Silencioso demais. Sentinel Cho, segurando aquelas folhas como se queimassem. A verdade estava ali, estampada em cada número, cada assinatura. Eduardo estava afundado em dívida há muito tempo. E na ISO, ele havia planejado usar nosso filho como ferramenta para esconder seu desastre financeiro. Ele não estava querendo garantir o futuro do menino. Ele estava querendo garantir o próprio futuro usando o menino. Comecei a tremer tanto que precisei apoiar as costas na parede. Meu filho estava nas mãos de um homem desesperado. Um homem capaz de mentir, manipular, me abandonar ainda sangrando numa maternidade. E agora? Mas havia algo ainda mais sombrio. No fundo da pasta, dobrado, havia um papel diferente. Uma notificação. Uma cobrança judicial, no nome dele, com prazo estourando. E valor impagável. E então, vi a data, o vencimento. Era naquele mesmo dia. Entendi tudo num segundo. Eduardo não queria os 10 mil reais para o bebê. Eduardo queria para não perder algo. E rápido. E o pior, se eu não cedesse, ele já tinha preparado tudo para me culpar. Meu peito apertou. Mas no meio do pânico, uma certeza finalmente surgiu com clareza. Eu não podia mais subestimá-lo. E não podia mais hesitar. O jogo dele tinha começado muito antes. Mas agora, pela primeira vez, eu é que tinha as cartas. Levei a pasta até o advogado. Roberto analisou tudo em silêncio. E então disse a frase que me fez sentir o chão tremer. Ana. Ele abriu uma conta no nome do bebê para esconder dinheiro de terceiros. Isso não é só dívida, isso é fraude. E pelo volume das transferências, pode envolver gente perigosa. Senti meu estômago afundar. Ele usou o seu nome em algumas movimentações. Roberto continuou, apontando para um comprovante. Se isso for para frente, você aparece como cúmplice. O mundo girou. E eu que fui deixada na maternidade como um estorvo? Eduardo não queria só me chantagear. Ele queria me incriminar. E se conseguisse os 10 mil reais, teria a prova perfeita de que eu participava das movimentações. Foi ali que a ficha caiu. Ele não queria o dinheiro. Ele queria minha queda para salvar a dele. Roberto colocou a mão sobre a minha. Ele não esperava que você descobrisse. Agora temos o que precisamos para derrubar a versão dele. Eu respirei fundo, sentindo a indignação substituir o medo. Pela primeira vez em muito tempo, eu sabia a verdade. E estava pronta para usá-la. Passei aquela noite sentada na mesa da cozinha, a pasta aberta diante de mim. Cada documento era uma lâmina, dívidas ocultas, apostas, transferências, tentativas de me envolver no caos dele. Eu me arrepiava ao imaginar meu filho, tão pequeno, inserido nesse jogo. Roberto traçou o plano, não entre em contato com ele, não transfira. Vamos reunir provas e pedir uma medida urgente para que o bebê seja devolvido à senhora. A palavra devolvido me feriu, mas era isso. Meu filho estava sendo usado como escudo. Passei o dia imprimindo cópias, organizando datas, anotando contradições. Marina ficou ao meu lado o tempo todo, preparando café, segurando minha mão nos momentos em que eu quase desmoronava. À noite, recebi novas mensagens de Eduardo. Você está demorando. Isso vai piorar para você. Última chance. Eu não respondi. Pela primeira vez, o silêncio era meu aliado. E Eduardo. Não fazia ideia de que, enquanto ameaçava, eu já tinha tudo o que precisava para desmascará-lo. A mesa estava posta. E ele não era mais o único que sabia jogar. Gives deseja continuar para a parte 9. A audiência emergencial foi marcada para a manhã seguinte. Eu cheguei tremendo, ainda fraca do parto, mas determinada. Eduardo entrou na sala com aquele ar de superioridade que eu conhecia bem menos, o mesmo olhar que usava quando tinha certeza de que me faria ceder. Onde está o dinheiro, Ana? Ele sussurrou antes do center. Você está se metendo em coisa séria. No responde. Apenas deslizei a pasta para o advogado, que colocou tudo sobre a mesa diante da juíza. Extratos, contratos ocultos, a conta aberta no nome do bebê, as mensagens,
o bilhete cobrando os 10.000. Eduardo empalideceu. Isso é mentira. Ele se levantou, a voz trêmula. Ela tá inventando tudo? Sempre foi desequilibrada. Mas, quando a juíza mostrou a ele sua própria assinatura na abertura da conta do bebê, ele desabou na cadeira. O controle que exerceu por décadas sumiu diante dos... Roberto falou por mim. Ele tentou usar a criança para encobrir fraude financeira. A mãe foi abandonada na maternidade e coagida por mensagens. Ela não teve acesso ao bebê desde o parto. A juíza decidiu ali mesmo. Guarda imediata comigo. Ele não poderia se aproximar até nova ordem. Eu senti minhas pernas fraquejarem. O fim da manipulação veio num segundo. Eduardo, pela primeira vez, pareceu pequeno. Quando saí do fórum com a decisão nas mãos, senti o ar diferente menos, como se eu respirasse pela primeira vez em anos. Roberto me acompanhou até a porta. E Marina me esperava ali, com aquele abraço quente que virou minha âncora desde o início. Mas nada, absolutamente nada, se comparou ao momento em que segurei meu filho de volta. Pequenino, macio, cheirando a começo. Ele dormiu no meu peito como se nunca tivesse saído dali. As semanas seguintes foram silenciosas, mas naldo medo de reconstrução. Abrimos um processo formal contra Eduardo. As investigações confirmaram tudo: dívidas pesadas, transações ilegais, tentativas de esconder patrimônio. Pela primeira vez, ele enfrentou consequências reais, sem poder usar meu silêncio como escudo. Eu, por outro lado, fui descobrindo uma força que não sabia que tinha. No meio das madrugadas amamentando, encontrei uma espécie de paz que não senti em décadas. Uma liberdade madura, conquistada à tarde, mas no tempo exato em que eu finalmente parei de ter medo. Hoje, aos 60 anos, digo sem vergonha, eu renasci junto com meu filho. E se eu pudesse falar com qualquer mulher perdida num relacionamento que a diminui, eu diria: ninguém merece viver pequena para que outro viva grande.